Estamos essa semana aqui no RJ Primeira Edição, entrevistando os principais candidatos a prefeito do Rio. A ordem, você sabe, foi definida em sorteio com a participação dos representantes dos partidos. E pela ordem, nosso terceiro entrevistado hoje é Marcelo Freixo, candidato do PSOL. Obrigada pela presença, candidato. Eu que agradeço. Edmilson Ávila também participa aqui da nossa entrevista. O nosso tempo, 12 minutos, com tolerância de 30 segundos e começa a contar a partir de agora. Candidato, primeira pergunta. O povo brasileiro teve uma grande conquista nos últimos tempos para melhorar o nível da política, que foi a lei da ficha limpa, que veio de uma iniciativa popular com mais de 1 milhão de assinaturas. No entanto, aqui no Rio, vimos o seu partido, o PSOL, lançando o candidato a vereador Dinei, que é um ficha suja, porque ele já foi condenado por assalto à mão armada. O senhor sabia disso, inclusive, que ele não poderia concorrer pela lei da ficha limpa. Por que seu partido insistiu em desrespeitar essa lei, que é tão importante para o Brasil? O Dinei é um caso muito especial e obrigado pela oportunidade de poder falar dele assim para todos. O Dinei ele foi preso, Ana, em 2002 por um assalto e ganhou a liberdade com 3 meses para responder em liberdade. A condenação dele só chegou em 2006 e ele se apresentou voluntariamente para cumprir a pena em 2006. Não é um caso comum. E mais do que isso, cumpriu a sua pena, ganhou a condicional, cumpriu a condicional, ele tem título de eleitor, ele tem passaporte, ele está absolutamente quite com a sociedade. Só se transformou num líder comunitário depois que a UPP chegou no seu morro, no Chapéu Mangueira. Enquanto o tráfico dominou, ele nunca fez parte da Associação dos Moradores, só se tornou uma liderança comunitária depois da UPP. A principal bandeira dele é exatamente a importância de dar espaço para os egressos. A gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma condenação perpétua sobre as pessoas. É claro que a lei mudou, e como passou a ser de 8 anos, ele não poderia ser candidato em função disso. Mas daí... Está questionando aí, então, a lei da ficha limpa? Porque a lei é muito clara. Não, a justiça está correta. Ele não poderia concorrer. A justiça está correta. O senhor insistiu em manter a candidatura dele? Não sou eu que assisti, não. Na verdade, há uma falha no sentido de não pegar a lei nova que leva para 8 anos, mudou o prazo. Então, em função desses 8 anos, não havia o tempo da condicional dele. Mas daí, então, houve um erro do partido no que diz respeito à insistência da candidatura dele. Mas para isso serve ficha limpa. Exatamente para isso que serve a lei. Quando o partido não consegue detectar por falha, seja lá o que for, enfim, essa impossibilidade da candidatura, a lei da ficha limpa serve exatamente para que ele não possa concorrer. Mas daí a dizer, né, ou tentar criar sobre ele uma condenação perpétua, o egresso do sistema penal precisa ser visto com muito cuidado, e que bom que ele veio para o pessoal, muito bem-vindo, não será expulso, muito pelo contrário. Vamos esperar os 8 anos para que ele possa fazer um bom trabalho e ele merece essa oportunidade. Candidato, o senhor reconheceu aí uma falha, e o senhor também reconheceu uma outra falha do partido nessa campanha com relação à candidatura do outro candidato a vereador, Berger Nordestino, que foi citado na CPI das milícias, presidida pelo senhor. Se o pessoal teve dificuldade, já teve essas falhas na hora de escolher candidatos a vereador, que é um número restrito de 59, o que a gente pode esperar na hora de escolher secretários, de ocupar centenas de cargos na prefeitura? Deixa eu consertar só uma fala sua, Ana. Não houve falha do partido no que diz respeito ao Berger, porque não há nada contra ele. Tanto é que a lei da ficha limpa não o pegou. Na lista enorme que vocês divulgaram de candidatos milicianos, o nome do Berger não aparece, porque ele não é miliciano. Ele não está indiciado na CPI. Mas ele foi citado na CPI das milícias. Citado não é indiciado. Citado por uma ligação. Há uma diferença clara. Não pediu depois a expulsão dele? Por uma razão política. A retirada da candidatura dele? Por uma razão política, não por uma razão legal. Ele não tem nenhuma acusação criminal. Mas não foi uma falha política, então, do partido? Não, nesse caso não. Não há nenhuma ficha criminal contra ele, não há nenhuma investigação contra ele, ele não responde por nenhum crime. Agora, é um partido político. O partido, nós descobrimos depois da candidatura dele, e não havia nenhum indício anterior, era impossível saber disso antes, que ele tinha relação política com um miliciano que nós investigamos e foi preso por causa da nossa investigação na CPI, que é o ex-vereador Deco, da base do atual prefeito, inclusive. Por conta disso é que a gente o expulsou, está expulsando, ele está em processo de defesa, inclusive a direção estadual tomou uma decisão política da expulsão, mas cabe à direção nacional e ele tem amplo direito de defesa. Mas não é por uma questão legal. Então é uma questão política, ele foi apenas citado na CPI só com o primeiro nome e por uma ligação anônima. Então não havia prova contra ele, impossível de ser detectado antes. Candidato, agora, vamos falar mas só para completar, que eu acho que é importante, Edmilson, o secretariado, a gente tem condição de montar o melhor secretariado, até porque a gente não tem que prestar contas a 20 partidos. Nós podemos escolher os melhores quadros técnicos, nós podemos buscar os melhores quadros nas universidades, independente de partido, as melhores pessoas do Rio de Janeiro para compor o governo com a gente. Porque não tem que dividir o cargo no meio de 20 partidos. Vamos falar de jogos. Aí a prefeitura está demolindo o autódromo de Jacarepaguá.
e pretende também remover a Vila Autódromo. Fica ali uma comunidade vizinha que fica logo ali ao lado, para construir o Parque Olímpico, que é a obra mais importante dos Jogos de 2016. Isso. O senhor tem questionado a remoção da vila e também a demolição do autódromo. Objetivamente, como é que o senhor constrói o Parque Olímpico sem demolir o autódromo? Não. O questionamento não foi esse, Edmilson. Aliás, se tem alguém que coloca em risco o projeto olímpico, é o atual prefeito, não é o futuro. O atual prefeito é que está questionando, está botando tudo isso em jogo. Por quê? Há um conjunto de incompetência, irregularidades, ilegalidades e atrasos. O senhor é contra a demolição, isso que está colocando. Contra a demolição do autódromo agora é impossível. Mas o que acontece? A prefeitura hoje está descumprindo uma decisão judicial que só poderia destruir o autódromo depois que outro tivesse construído. Não fez isso, não há questionamento. Então tem um problema jurídico para a total incompetência da atual prefeitura. Mais do que isso, tem uma série de obras assim, a própria Transolímpica está sendo construída sem licença ambiental prévia. É uma inconstitucionalidade. Mais do que isso, o campo de golfe é completamente inconstitucional, não há nem contrato. Então tem uma série de irregularidades da atual prefeitura. O problema com a Olimpíada, da estrutura e da viabilidade da Olimpíada é da atual prefeitura, por incompetência e autoritarismo. E a vila? O terreno do autódromo... A vila do autódromo. Não há nenhuma necessidade de remover a vila e eu desafio vocês a olhar o projeto original do Parque Olímpico. A Vila Autódromo está mantida. Eu tenho essa planta, eu tenho o projeto que venceu, o projeto lá da Vila Olímpica, ele mantém a Vila Autódromo. Ele não remove a Vila Autódromo. A tentativa de remover a Vila Autódromo, diga-se de passagem, tem um estudo da UFRJ que a remoção da Vila Autódromo vai custar 100 milhões de reais. A urbanização e a legalização custa 15. Mas, remover é muito mais caro, além de ser ilegal. O senhor mantendo ali a Vila Autódromo, o senhor não está ignorando uma outra lei que proíbe a construção a menos de 25 metros das margens da lagoa? Só tem uma parte pequena dessa comunidade que está nesse caso e ela pode ser removida para a própria comunidade. Essa parte isso, vai estudos da própria, isso para dentro da própria comunidade, há um acordo, inclusive, dos moradores. Agora, levar para o terreno da Tobolchina, que foi doador de campanha para o atual prefeito, por 100 milhões, não faz o menor sentido. Tem que ter mais respeito ao dinheiro público. E o autódromo poderia manter, tem estudos que dizem que poderiam manter a pista, não uma arquibancada, não a estrutura. Então, o que faltou foi debate, foi democracia, foi audiência pública, para que os prazos possam... A Olimpíada tem que ser garantida. Agora, uma cidade boa para a Olimpíada tem que ser boa para quem mora no Rio. Perdão interromper, a gente tem vários assuntos aqui. As pesquisas de extensão de voto mostram que entre os eleitores mais pobres, o senhor tem entre 6% e 8% de preferência. Mas com aqueles com renda superior a 10 salários mínimos, o senhor chega a 40%. Como é que explicar que um candidato que é de um partido que se diz socialista tenha tão poucos votos entre os mais pobres e faça esse sucesso todo justamente entre os mais ricos? Se diz socialista, nós somos socialistas. Agora, o mais importante, Ana, é dizer que não é por uma questão de renda, é por acesso à informação. Nós sabemos que a máquina eleitoral, a gente está enfrentando a maior máquina eleitoral de todos os tempos. Hoje, quem governa o Rio é um grupo de empreiteiras, né? Não é quando o prefeito diz que ele não tem partido, claro que tem, é do partido das empreiteiras, da especulação imobiliária. E isso tem um peso econômico nas eleições muito grande. A quantidade de placa, o tempo na TV. É necessário uma reforma política para que seja mais democratizado. Então, só acha que os mais pobres não votam no senhor porque estão desinformados? Não. Existe uma dificuldade de acesso à informação muito grande, porque a gente tem muito pouco tempo de TV. Mas a nossa campanha está crescendo, foi a única que cresceu 5 pontos na última pesquisa. E crescemos fundamentalmente nos setores mais populares. Mas as o que pesquisas certamente mostram, candidato, vai gerar um segundo turno. Está mais conhecido pelas camadas mais pobres, no entanto, isso não está trazendo votos para o senhor nessa mesma proporção. O senhor diria que hoje, com esse retrato das pesquisas eleitorais, o senhor é o candidato da elite da Zona Sul do Rio de Janeiro? Não, de jeito nenhum. Vamos esperar o final dessa campanha para ver como é que vai ficar a votação. A gente tem 18% das intenções de votos e crescemos 5%. Certamente a gente passa dos 20%. Aliás, nessa sexta-feira agora a gente está realizando um grande comício na Lapa às 7 da noite. Vamos ver quem é que vai estar presente. No grande manifestação que nós fizemos de jovens, que reuniu 3 mil jovens na Cinelândia, 80% eram de jovens da Zona Norte e da Zona Oeste. Tem muita coisa acontecendo que ainda vai se revelar nessa eleição. Candidato, vamos falar sobre transporte. O senhor defende a conversão do BRT em transporte sobre trilhos. Nós consultamos especialistas, eles dizem que é até possível, mas que são obras completamente diferentes. O pavimento não serve, teria que ser reforçado para receber trilhos. Os trens teriam que ser encomendados, isso demora muito. Rede aérea, rede de energia, túneis teriam que ser feitos também em alguns lugares para passar o VLT, por exemplo. Isso não vai aumentar ainda mais o custo da obra e vai atrasar ainda mais um serviço que é tão importante para a cidade, que é o serviço de transporte? Edmilson, tem um grande problema. A prefeitura acredita que transporte de massa é ônibus, e não é. Esse é um investimento que você tem que fazer a longo prazo, é evidente. Transporte de massa é transporte sobre trilhos.
Transporte massa não é rodoviário. Hoje a prefeitura é completamente refém da FETransport. Hoje os empresários de ônibus fazem o que querem. O BRS, por exemplo, que foi estabelecido, que a gente copia Curitiba de 20 anos atrás, corredor exclusivo do ônibus. Por que a passagem não reduziu se o custo da empresa diminuiu? A passagem aumentou acima da inflação, porque os empresários de ônibus fazem o que querem no Rio de Janeiro. A gente precisa de um prefeito que governe para a cidade e não para um grupo econômico que faz o que bem entende. O BRT é um bom projeto, mas se fosse sobre trilho, planejado para ser sobre trilho, isso pode ser estudado, ser feito a médio e a longo prazo, melhora a qualidade de vida. Qualquer grande cidade que melhorou no seu sistema de transporte, investiu no trilho, não investiu no ônibus. Basta ver com a quantidade de passageiros que se carrega. Candidato, próxima pergunta sobre dois políticos bem conhecidos do seu partido. Um, a deputada estadual Janira, o senhor já falou dela aqui na segunda edição da RJTV. O outro, o ex-deputado Babá, que é candidato a vereador. Relembrando, Janira é aquela que foi flagrada em escutas telefônicas, incentivando o ex-cabo Daciolo a prolongar a greve dos policiais na Bahia. E Babá, numa manifestação, queimou bandeiras dos Estados Unidos e de Israel numa demonstração de intolerância. O senhor já condenou essas atitudes específicas dos dois, mas fez elogios à militância deles. A pergunta é, esses dois políticos podem ocupar cargos no seu secretariado? Olha, um deles é candidato a vereador, ele pode inclusive ser eleito. Depende da sociedade, é a sociedade que determina isso. Nós não somos iguais, nós temos proximidade, são pessoas que têm uma história de luta, que tem que ser respeitada. Agora, eu não concordo, não condenei porque eu não sou juiz. Agora, eu posso divergir, e posso divergir publicamente. Não concordo, nós temos vários jovens da juventude judaica fazendo a minha campanha com muito orgulho, e que são jovens de esquerda, mas que têm um pensamento progressivo. Podem ser seus agora, secretários? Esse é um debate, nós só vamos fazer um debate de secretários no segundo turno. Não vamos fazer um debate de secretários agora. A intenção é que a gente amplie para o conjunto da sociedade. Mas, a intenção não é ocupar com cargos necessariamente do partido. Nós queremos fazer com que o que há de melhor na sociedade, nas universidades, no corpo técnico, ocupe isso, porque a gente não precisa dar satisfações a 20 partidos que já lotearam o Estado. Candidato, o senhor esteve aqui na RJTV segunda edição e o senhor disse, me permita lembrar, que não concorda em usar o dinheiro da prefeitura para ajudar uma escola de samba com o enredo Ilha de Caras. O senhor estava se referindo... Esse foi só um exemplo. O senhor estava se referindo ao Salgueiro, a presidente e a carnavalesca criticaram a sua declaração e esclareceram que o enredo não era sobre Ilha de Caras, mas sobre fama. Se essa é a sua proposta, se o senhor for eleito, estivesse valendo, o senhor cortaria a ajuda ao Salgueiro? Não, não tem nenhuma intenção de prejudicar o Salgueiro, uma escola que eu adoro. Aliás, a própria presidente fez um ato no Salgueiro, encheu a quadra e foi a primeira vez que ela fez um evento sem cobrar ingresso, que já foi uma contrapartida cultural, já valeu a pena. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem que ter respeito a dinheiro público, tem que ter prestação de contas. E qualquer artista, se vai usar dinheiro público no espetáculo, tem que ter contrapartida cultural. Por que com escola de samba é diferente? O nosso projeto é muito maior do que isso. A gente quer, inclusive, trazer mais moralidade na hora da escolha dos jurados, trazer moralidade na venda do ingresso, tem que ser um cuidado maior com o carnaval. Candidato, perdão interrompê-lo, chegamos aqui ao fim da nossa entrevista, quase ali os 30 segundos já de tolerância. Muito obrigada pela sua presença aqui na RJ Primeira Edição. Até mais, Edmilson.